do Senhor Jesus seja com todos. Mais um dia para aprendermos a palavra do Senhor e orarmos. Na verdade, aprender de Deus e orar está entre os nossos maiores objetivos aqui, irmãos. Porque conhecer a Deus e a sua palavra está associado com a vida eterna. Está escrito ali no livro de João, dizendo assim, no capítulo 17, dizendo: e a vida eterna é esta. Jesus está fazendo uma oração ali dizendo: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, conhecer a Deus e a palavra de Deus está associado com a vida eterna. E a oração é uma arma que nós temos para vencer aqui na terra. Lembrando que a oração, irmãos, não é só um mecanismo de pedir e receber. A oração é um benefício grandioso das nossas vidas. Mas quando se tem em mente que a oração é só pedir e receber, é onde muitos desanimamos, porque pedimos e não recebemos imediatamente, ou até mesmo pedimos e Deus nos diz que não. E na nossa mente limitada, quando eu peço e não recebo, parece que acabou todo o propósito que tinha de eu orar. E na verdade não é assim. A oração é muito mais do que pedir e receber. A oração é um meio de eu vencer as batalhas, é um meio de manter a comunhão com Deus, é um meio de eu estar mantendo a minha vida espiritual sadia. A oração é um modo de combate, porque Paulo diz: combatam por mim nas vossas orações. O que é que a oração às vezes é tão difícil? Porque quando você dobra o joelho, é como se você estivesse arrancando uma espada para combater o inimigo. Muitas vezes a oração é uma luta contra forças espirituais do mal. É uma batalha contra o reino das trevas. E se você já parou para observar, você vai ver que acontece que a situação não está bem. Sua vida, sua casa, no trabalho. E você então resolve fazer um propósito de oração, uma campanha. E quando você começa a fazer, você já notou que a coisa fica pior. Quando isso acontecer, lembre-se que esse momento a oração está sendo uma batalha. Combatam comigo, por mim, nas vossas orações, dizia Paulo. Ou em outras palavras, quando você começou a orar naquela questão, você chamou a força maligna que estava atuando ali para a briga. E o que deve fazer é continuar orando. Se ele aceitou vir e se levantou, mantenha-se em oração. Mantenha-se em oração. É onde muitas vezes nós não entendemos por que eu começo a orar e a coisa fica pior. É porque você começou a orar e começou uma guerra. E quando você vai atacar um exército, o que é normal? Que aquele exército contra-ataque, que ele venha para batalhar contra você. Então entenda que a oração ela tem diversas importâncias. Qualquer dia desse, num estudo, nós podemos recordar o que é de fato a oração
Mas nesta noite eu quero tratar de um assunto que tem oração envolvida, mas não só sobre oração. Antes de entrarmos nesse assunto, vamos louvar o Senhor. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Cento e 93. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são únicas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera dele com fé e calma. Jesus e todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Vamos ler Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versos 5, 6 e 7. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Mateus capítulo 25, versos 5, 6 e 7, que diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Esta noite quero falar sobre despertamento espiritual. Aqui nós lemos uma parábola de Jesus. Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção para que os irmãos observem é que Jesus, quando ele contava uma parábola, ele fazia uma comparação com o reino de Deus naquele momento, no presente, dizendo que o reino dos céus é semelhante a alguma coisa. Nessa parábola ele faz uma comparação, mas usando o tempo futuro, dizendo que o reino dos céus será semelhante a algo para um tempo após o momento que ele estava vivendo, e que se encaixa muito bem com o tempo que nós vivemos, porque seria o tempo em que estariam algumas noivas, algumas virgens, indo a encontrar-se com o noivo. E quando é que começou o período de caminhada para encontrar-se com o noivo? Esse período começou exatamente após o Senhor Jesus voltar ao céu, sentar-se à direita do Pai, e passados 10 dias ali, derramar o Espírito Santo sobre aqueles quase 120 irmãos, começando ali de forma, como aprendemos teologicamente, o período da igreja. E desde aquele momento iniciou-se esta caminhada para encontrar-se com o noivo. Desde aquele momento até os dias que vivemos, porque ainda nós não encontramos com o noivo, ainda não aconteceu esse grande encontro. E esses versos que nós lemos aqui mostram para nós que haveria um momento da história em que aquelas que estão indo ao encontro do noivo, elas adormeceriam. Elas adormeceriam. Lembrando-se que estar dormindo não é exatamente o mesmo que estar morto. Quem está dormindo precisa ser despertado do sono, precisa ser acordado. Quem está morto precisa ser ressuscitado. É diferente da igreja de Sardes, que estava com o nome de viva, mas estava morta. Nós estamos falando de um período em que haveria um adormecimento espiritual, em que aqueles que estavam trilhando o caminho para encontrar-se com o noivo dormiriam.
E é claro que dormir na Escritura é um sentido de alguém que está parado, acomodado, não está morto, está respirando normalmente, mas não está fazendo nada, não está agindo, está acomodado, está quieto, daquela forma, entendendo de uma forma melhor o que é que acontece. Acostuma-se à situação, ou da forma que está, tá bom. Coisas que outrora eram tidas como pecados, eram coisas erradas, já torna-se natural, se não são praticadas, mas já não há aquele susto mais de que quando acontece, um caso para entendermos, lembro-me de ouvir no iniciar da fé que pessoas diziam que mesmo anos antes, quando acontecia um divórcio na igreja, os irmãos choravam em oração. Era uma coisa que ia acontecer aqui dentro da igreja, comovia a igreja. Hoje acontece a todo momento e para a igreja isso é normal. Para a igreja isso é normal, ou seja, acostumou-se, está adormecida. E eu estou citando esse exemplo para os irmãos terem uma ideia. Mas tem muita coisa que normalizou. Porque aqueles que estão caminhando em direção a encontrar-se com o noivo adormeceram. Estão dormindo. Precisam ser despertados para a realidade espiritual do momento. Não estão vendo, não estão percebendo a realidade das coisas que estão acontecendo. E para falar sobre isso, quem está dormindo precisa ser despertado. Despertamento espiritual. E para nós entendermos bem, eu quero compartilhar dentro das Escrituras um despertamento espiritual que aconteceu na história bíblica. Alguns fatos relacionados a esse despertamento que são importantes sabermos, porque na atualidade não há dúvida de que estamos precisando de um despertamento espiritual. Estamos precisando de um despertamento espiritual. A igreja atual, em sua grande maioria, está acomodada. Da forma como está, tá bom. Nem aprofunda-se nas coisas erradas. Como eu disse, não quer dizer que está morta, mas também não reage, não vai à luta, não sai da acomodação. E nós vamos ler Daniel capítulo 9. Agora nós vamos lá para o Antigo Testamento. Daniel capítulo 9, verso 1 e verso 2.
Depois mantenha a sua Bíblia aberta em Daniel capítulo 9, que nós ainda vamos ler mais um versículo nela. Daniel capítulo 9, verso 1 e verso 2. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O que estava acontecendo aqui com Israel? A nação, eles adormeceram, eles acomodaram. E o momento mais perigoso de acontecer a acomodação na vida de quem serve a Deus é quando ele recebe a bênção que está buscando. Quando busca a bênção, ele batalha, ele luta, ele se esforça. Mas o perigo é quando recebe a bênção. E quando isso aqui aconteceu com Israel? Quando eles estavam dentro da terra prometida, quando eles já haviam tomado posse, quando já havia sido repartida a terra, eles então se acomodam. Eles então começam a fazer coisas que outrora não fariam e vão entrando por um caminho. Porque permanecer dormindo sem que alguém desperte vai se transformando em algo que está fora do normal. Israel começou a abandonar Deus, a adorar os ídolos. E Deus enviava seus profetas e alertava. E Deus enviava seus profetas e avisava o povo. Porque a desobediência a Deus, ela tem uma consequência. Para alguns a consequência é imediata, ou é na semana seguinte, ou é no outro mês, ou é no outro ano. Mas tem pessoas que só vão encontrar com a consequência de seus atos muitos anos depois. E como o profeta avisava, mas não acontecia nada, isso vale para todos nós. Quando Deus nos avisa, mas Ele avisa, mas quando é no outro dia não aconteceu nada, quando é na outra semana não aconteceu nada, porque Deus é longânimo, Ele determina um período para que a gente se arrependa e se conserte. Assim Israel foi fazendo. O profeta chegava e dizia: olha, Deus vai permitir que o templo seja destruído, que Jerusalém seja invadida. Às vezes até no começo com medo do povo, mas aí passava um mês, não veio nada, não aconteceu nada, o templo está do mesmo jeito, Jerusalém está da mesma forma. Israel foi fazendo assim. Aí chegou um momento em que Deus cumpriu o que vinha falando por meio dos profetas. Israel foi destruída, Jerusalém, o templo foi destruído. E aí começa toda a história. Porque Deus determinou um tempo, 70 anos,
para que durasse aquele cativeiro de Israel. 70 anos. Você vai notar que Deus avisa. Ele tem um tempo determinado em que Ele vai avisando, esperando o nosso arrependimento, mas também depois Ele determina um tempo em que a gente vai permanecer debaixo do castigo, da consequência de nossa desobediência. E aí nós podemos nos arrepender, chorar e nos humilhar, que enquanto não vencer aquele período, não recomeça a história de novo. E Daniel, entendendo e vendo que estava próximo esse período de completar os 70 anos, ele faz algo que é o início de todo despertamento espiritual que já houve na igreja ou mesmo em Israel. Daniel vai para a oração. Ele faz as contas, vê que está chegando os 70 anos, Deus vai livrar o povo do cativeiro, e então ele vai para a oração, que é uma coisa que nós aprendemos. Deus, quando Ele quer fazer algo, a primeira coisa que Ele faz é colocar o seu povo para orar. É colocar o seu povo para orar. Os grandes avivamentos da história, você vai notar que tudo começou com um grupo de pessoas orando. Tudo começou com um grupo de pessoas num propósito de oração, orando exatamente para que Deus fizesse aquilo que Ele estava em seus planos de fazer. Quando oramos segundo a vontade de Deus, estamos pedindo para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer, a oração, ela fica muito mais extraordinária, muito mais gloriosa. Então, quando vai chegando perto do momento de Deus fazer algo, Ele desperta, Ele coloca um grupo de pessoas, a sua igreja, para orar. Glória a Deus. E quando Daniel vê isso aqui, veja no verso 3, capítulo 9, verso 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel então mostra para nós o que é o iniciar de um despertamento. Ele vai buscar o Senhor com oração e súplica. Não apenas oração e súplica, mas também com jejum. E também com pano de saco cinza, que é a expressão de se humilhar. Quando um judeu queria mostrar exteriormente que ele estava se humilhando diante de Deus, ele vestia uma roupa de pano grosseiro, de saco, e jogava cinza sobre a sua cabeça. Significava que ele estava se humilhando diante de Deus. Então Daniel está nos mostrando que o começo de um despertamento, ele começa com um grupo de pessoas, com alguém, com uma igreja, com um grupo, com uma nação, com um povo de Deus, orando, jejuando e se humilhando. Aliás, a respeito disso, Deus já tinha falado, dizendo que se o povo que se chama pelo nome dele orar, se humilhar, buscar a face do Senhor,
e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá do céu, perdoará o pecado e sarará a terra. Daniel ora por um despertamento. E a sequência da oração dele é uma confissão de pecados e um pedido de perdão. Daniel vai confessar os seus pecados e os pecados do povo a Deus. Você vai notar aqui que ele, no verso 5, ele diz: temos pecado. Ele está falando no plural, está se referindo ao povo. Nós, o povo de Israel, a nação, nós temos pecado. E então ele vai pedir o perdão dos pecados para si e também dos pecados do povo. Orar por um despertamento requer jejum, humilhação e conversão. Confessar os pecados e buscar o perdão de Deus. Aí começa um despertamento. O despertamento o propósito do despertamento, ele vem para começar o começo. Quando ele chega, ele vem renovar o altar. 1 Reis, capítulo 18, verso 30, nos lembrarmos de uma história. 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Vamos ler também no livro de Esdras, no capítulo 3. Do verso 2, Esdras capítulo 3, do verso 2 ao verso 5. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda estavam sob o terror dos povos de outras terras. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo, o sacrifício das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também as dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Depois daquele período, daquela oração de Daniel, cumpriu-se então, tempos depois, os 70 anos, o povo foi liberto do cativeiro, voltaram para Jerusalém, e a primeira coisa a fazer-se é reconstruir
o templo. Claro que nós vamos ver que o despertamento espiritual ele vem para reconstruir todas as áreas, porque quando a igreja dorme, todas as áreas da vida são afetadas. É trabalho, é família, é amizade e principalmente espiritual. Quando eles voltam para Jerusalém, qual é o primeiro propósito do despertamento? É consertar a vida espiritual, é restaurar a comunhão com Deus, ou consertar, renovar o altar. Nós vemos a história de Elias, naquele desafio, o altar do Senhor estava em ruínas, ou seja, há muito tempo que ele não era reparado, ou seja, há muito tempo que não havia uma confissão e um arrependimento. Nós precisamos todos os dias nos humilharmos e pedirmos o perdão a Deus e nos esforçarmos, lutarmos para nos afastar do pecado. Se eu constantemente, porque todo dia falhamos, pensamos, falamos, não chegar ao momento diante de Deus e não pedir o seu perdão, e não me humilhar, e não confessar diante dele os meus pecados, o altar vai começar a ficar em ruínas. Elias então, ele repara, ele conserta o altar. Depois nós lemos aqui no livro de Esdras que a primeira coisa que eles fizeram foram, naquela construção do templo, na restauração da vida espiritual, foram edificar o altar, firmaram o altar sobre as suas bases, colocaram sobre o alicerce, firmaram, consertaram o altar, renovaram o altar, fazendo um conserto com Deus. Todo despertamento espiritual da história, você vai notar que antes de ele começar, houve um grupo orando. Houve um grupo orando. E depois, quando esse despertamento começa, há um arrependimento, um voltar-se a Deus, um abandono de pecados, de tal forma que o despertamento faz com que os servos e servas de Deus se voltem para Deus de uma tal forma que aí nós podemos compreender o que é rasgar o coração em arrependimento diante de Deus. Na maioria das vezes, para a maioria de nós, o arrependimento ele é muito superficial. Eu pedi perdão porque eu sei que é errado. Se eu não pedir, eu sou crente, como é que faz? Eu não posso, tenho que pedir perdão a Deus. A maioria das vezes o nosso arrependimento ele é muito superficial. Mas quando você olha a Escritura, o que a Bíblia fala sobre arrependimento ali em Joel? É comparado a rasgar o coração. É algo profundo, é algo que mexe com todo o nosso ser, que dói por dentro de saber que a gente pecou e desobedeceu a Deus. Pense comigo, literalmente, você pegar o coração e rasgar. Na verdade, o verdadeiro arrependimento deveria causar em nós uma dor, como se o nosso coração estivesse sendo rasgado. E é claro que para tempos atuais, nós não imaginamos que isso aconteça constantemente, porque isso vem com o despertamento espiritual. Isso vem com o despertamento espiritual.
despertamento espiritual faz com que surja o arrependimento profundo e sincero. Glória a Deus. Profundo e sincero. Como nós ouvimos tanto e vemos na Escritura, em que pessoas choram de arrependimento por terem desobedecido a Deus. E aí nós nos lembramos de Pedro. A Escritura diz que depois que Pedro negou a Jesus 3 vezes, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Isso é mais uma expressão de um arrependimento que rasga o coração. Ele chorou amargamente. E quantos de nós, diante de ter feito algo errado, de ter pecado contra o Senhor, choramos amargamente? Isso é sinal de que nós, igreja, estamos adormecidos e precisamos verdadeiramente de um despertamento espiritual. E que comece, quando ele começar, que ele venha renovando o altar. Que ele venha renovando o altar. E após esse momento aqui, eles começam a construir o templo. Esdras capítulo 5. Ou melhor, Esdras capítulo 4, verso 23. Eles começam a construção do templo, mas aparece um obstáculo, uma oposição, os inimigos se levantam. Você lembra que eu disse aqui a princípio, tem horas que a oração é um combate, é uma batalha. Você começa a orar, o inimigo se levanta. O que esperaria se um exército vem invadindo o país? O que faria o exército do outro país? Se levantaria para combater e tentar impedir aquele exército de invadir a sua nação e destruir e tomar a nação. Da mesma forma, quando você se levanta com o propósito de se arrepender, de orar, de buscar, de consertar com Deus, é claro que o inimigo vai se levantar para tentar impedir você. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Verso 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. O que aconteceu? Os inimigos se levantaram, mandaram uma carta para o rei, contaram a história para o rei sobre o que estava acontecendo, e o rei então manda uma autorização para parar a construção do templo. E quando eles estão com a autorização nas mãos, eles vão apressadamente. Quando o inimigo tem a oportunidade, ele não espera não, ele vem com tudo, apressadamente e de mão armada. O inimigo tem armas para tentar parar a igreja quando está começando o despertamento espiritual. E usaram força para parar com a obra. E cessou a obra. A obra parou. Ficou parado por um tempo. A oposição, a adversidade
tentar impedir. Isso é o que? Quando está começando o despertamento espiritual. Quando está começando o despertamento espiritual, o inimigo vem com essa intensidade, com essa força, com armas. Ele vem muitas vezes até apoiado na força da lei, porque eles tinham autorização do rei, do governante da época. E depois desse momento, de um período parados, Deus levanta profetas. No capítulo 5, ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Vamos ler também em Ageu, capítulo 1. A partir do verso 2. Ageu, capítulo 1, a partir do verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Lembre-se que aqui é o começo do despertamento. É o começo. Ou seja, o povo está sendo despertado. E uma característica comum de que quando o povo de Deus precisa de um despertamento é quando as nossas coisas são mais importantes do que a obra de Deus. Quando a realização das coisas para mim são mais importantes do que para a obra de Deus, para a casa de Deus. Aqui está dizendo aqui, vocês estão nas suas casas apaineladas, ou seja, enfeitadas, bonitas, e a casa de Deus está vazia. É claro que Deus nos está dizendo que não pode ter uma casa bonita, toda organizada. Mas Ele está dizendo que o povo, mostrando que o povo precisa de um despertamento, porque para eles é mais importante cuidar das suas coisas do que das coisas de Deus, da obra de Deus. Isso é sintoma de uma igreja que está adormecida, precisando de um despertamento. E a casa de Deus é deixada de lado. Enquanto esta casa permanece em ruínas, e o Senhor diz 2 vezes: considerai o vosso passado. Vocês não lembram
que essa situação foi justamente porque vocês tiveram como mais importante as coisas de vocês do que as coisas de Deus? É isso que Paulo quer dizer sobre pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. É isso que Jesus quer dizer com buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras serão acrescentadas. O que é mais importante aqui? A obra de Deus. Quando a igreja inverte esse valor, é um sintoma de que a igreja precisa de um despertamento. É um sintoma de que a igreja precisa de um despertamento. Zacarias capítulo 4, versos 6 em diante. Zacarias capítulo 4, a partir do verso 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes, começos, esse se alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Até aqui. São as palavras dos profetas para animar o povo, para animar as pessoas a reconstruir o templo. E o que nós vemos aqui é o iniciar do despertamento para esse povo, o iniciar do despertamento. Essa palavra dos profetas para fazer o povo se voltar para a obra de Deus, e mostrando que é o Senhor que está agindo nesse despertamento, que está levantando pessoas. E nós sabemos que vai começar ali um despertamento. Vai começar um despertamento. E Deus precisa despertar a sua igreja. Não pode mais continuar da forma que vai indo. E vai haver um despertamento, porque já tem gente orando. Em outros países tem pessoas orando. E quando eu falo orando, é orando mesmo. Porque talvez para nós orar, a gente tem em mente 30 minutos, 1 hora. Isso é o nosso tempo. Quando Deus coloca o seu povo para orar por um despertamento, não tem tempo, não tem essa questão de 30 minutos, 1 hora. Eu estou dizendo que tem países que tem gente orando e orando mesmo. 3 horas, 4 horas, 5 horas de oração, até mais. Nós aqui, às vezes, olha aqui, o quanto nós ficamos felizes porque passamos de 30 minutos de oração. Hoje eu orei muito, orei 40 minutos. Em alguns países, eu estava lendo um livro que, na Coreia do Sul, por exemplo, para uma pessoa passar a ser membro de uma igreja, batizar-se nas águas, ele precisa ter uma vida de oração de 1 hora por dia.
1 hora todo dia de oração. A pessoa se candidata a ser obreiro, ele tem que orar de 3 a 4 horas todos os dias. E a igreja ali tem oração todos os dias. 3, 4 horas de oração. E aí às vezes alguém pergunta por que é que na Coreia do Sul está tendo um despertamento, um avivamento lá. Será que nós realmente não sabemos? Sendo que todo despertamento começa com o povo orando. E quando eu digo começa com o povo orando, estou dizendo gastando tempo na oração. Estou dizendo gastando tempo na oração. Na verdade, irmãos, eu estou dizendo isso na verdade porque eu estou falando a nível do que nós vemos na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Estou falando isso, irmãos. Existem inúmeras coisas que são mais importantes para nós do que a oração. Inúmeras coisas. Mas quando o despertamento chega, isso muda. Hoje a gente passa mais tempo fazendo qualquer outra coisa do que orando. Mas quando o despertamento chega, a gente passa mais tempo orando do que fazendo qualquer outra coisa. A gente passa mais tempo orando do que fazendo qualquer outra coisa. Então não há dúvida de que a igreja precisa ser despertada. Não há dúvida de que a igreja precisa ser despertada, porque o Senhor precisa preparar o seu povo. E como nós lemos Mateus 25, aconteceu algo que despertou aquelas 10. Elas acordaram, se levantaram e continuaram a ir ao encontro do noivo. O noivo não vem para buscar sua igreja dormida, ela tem que estar acordada. Então tem que acontecer algo antes da chegada do noivo para acordar a igreja, para despertar a igreja, e vai acontecer. Eu não tenho dúvida alguma pela Escritura que vai acontecer alguma coisa que vai despertar espiritualmente. Como eu disse, já tem gente orando. Vai chegar o despertamento. Nós vamos ser acordados. E vai começar todo esse processo. Vai vir a renovação do altar. Vai se levantar a oposição. Mas vão ter profetas que vão, da parte do Senhor, nos trazer palavras para nos motivar. E o despertamento vai chegar. Quarta-feira que vem, nós continuamos falando sobre despertamento espiritual. Porque o despertamento em Israel não parou aqui na construção do templo. Que, aliás, o Senhor disse através do profeta Ageu que a glória daquele templo que estava sendo construído seria maior do que a glória do templo que havia sido derrubado. Isso é o que, irmãos? É o que acontece quando o despertamento chega. É o que acontece quando o despertamento chega. A glória é maior. A glória é maior porque uma igreja que estava acordada, adormeceu e é despertada, a glória do Senhor é maior. O que o Senhor faz é muito além. Porque você pode ter quanto tempo de fé e você acha que o que Deus é capaz de fazer é só o que você viu até agora, é engano seu. É engano seu. Aquela construção, quando os mais velhos viram, eles choraram porque a construção era menor do que o templo antigo. E os mais novos
choraram de alegria porque estava reconstruindo o templo. Aí é onde Deus usa o profeta Ageu para dizer: olha, vocês que viram aquele outro templo, a grandeza, a beleza dele, ouro, eu quero dizer para vocês da parte do Senhor que a glória desse templo menor vai ser maior. Porque imagina-se que uma glória maior é que o templo fosse maior, é que fosse mais bonito, é que tivesse mais ouro, é que tivesse mais coisas preciosas ali. Mas na verdade não. O primeiro templo recebeu a presença de Deus. Desceu o fogo do céu sobre o sacrifício. Que glória maravilhosa! A Bíblia chega a dizer que os sacerdotes não conseguiam manter-se de pé por causa da glória do Senhor ali. Então a glória daquele templo não era o ouro, não era a grandeza, era o que Deus fez no dia da inauguração daquele templo que Salomão construiu. E aquele templo menor, por que a glória dele foi maior? Porque não foi apenas o fogo, não foi apenas a unção, o poder de Deus que adentrou o templo. Esse templo reconstruído aqui, esse templo que foi reconstruído aqui, o Filho de Deus foi apresentado dentro dele. O Filho de Deus ensinou dentro dele, fez coisas maravilhosas dentro dele. A glória foi maior, porque não foi apenas o poder, não foi apenas a unção, não foi apenas o fogo de Deus que adentrou o templo, foi o Filho de Deus. E o verdadeiro despertamento é exatamente isso. É que quando Deus é mais importante para mim do que a sua glória, do que o seu poder. Eu amo a Deus porque Ele encheu meu coração de poder, de glória, é extraordinário. Mas nós corremos o risco de amar mais aquilo que Deus faz por nós do que amar propriamente a Deus. Por isso a glória do templo foi maior, porque nos mostraram que é muito mais importante Deus do que as bênçãos de Deus. Elas são necessárias, e maravilhosas, mas quando há um despertamento, Cristo é tudo para a igreja. Quarta-feira que vem continuamos falando sobre despertamento espiritual. Bondoso Senhor, em nome de Jesus, te glorificamos, Senhor, te exaltamos, ó Pai. Seja a tua bênção sobre nós, e que o Senhor levante no Brasil, aqui em nosso continente, pessoas que comecem a orar ou que continuem orando por um despertamento espiritual da igreja. O grito da meia-noite vai acontecer. Aqueles que estão indo ao encontro do noivo vão despertar, vão se levantar. E nós estamos aguardando esse momento e orando aqui, pedindo ao Senhor que assim o realize, para que haja verdadeiramente esse despertamento, esse avivamento espiritual na igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai movendo os nossos corações para a honra e a glória do nome do Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, e todos dizemos amém. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Deus abençoe, está encerrado.